Olá, pessoal! Está no ar mais um programa Ajuda Emocional, trazendo informações e muito conteúdo, apontando caminhos para que você possa resolver o seu problema. Você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Esse é um programa extremamente interativo, onde o maior personagem é você mesmo. Então, participe, pergunte, faça a sua sugestão de pauta, inclusive, se você quiser. Estamos aqui ao vivo, aguardando a sua mensagem aqui no computador. E, sem mais delongas, eu quero me apresentar. Eu sou Olga Tessari, psicóloga, desde 1984, há muito tempo atuando na área, com muita seriedade, com muita ética e trazendo sempre informações de qualidade para você. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema que incomoda todo mundo, o estresse do dia a dia, a nossa relação com os serviços da cidade. Por que nós nos estressamos tanto o tempo todo, na medida em que nós saímos de casa e muitas vezes até dentro de casa, com determinados serviços que nós temos dentro de casa e que não nos são oferecidos da forma como deveria ser, né? Então, nós estamos aqui para falar do estresse provocado pelos outros na nossa vida. Então, muitas vezes você se estressa com muitas coisas que vêm de fora, não necessariamente por conta do seu perfil de personalidade. E é para falar desse assunto hoje que eu trouxe aqui um convidado muito querido, o Dr. Anderson Cruz, que é advogado e que vai nos falar com propriedade sobre esse assunto. Como vai? Seja bem-vindo. Tudo bom, Olga? Tudo ótimo. Pelo convite. Todo mundo vai achar que isso não gera estresse, mas na hora que nós começarmos a nossa conversa, vai perceber que quase tudo gera estresse. É verdade. Quase tudo na vida nos gera estresse, né? Verdade. E depende muito também da maneira como nós lidamos com esse estresse, né? Porque, às vezes, um mesmo evento pode nos gerar muito, pouco ou nenhum estresse. Então, depende muito da personalidade da pessoa também. Né? Isso interfere, principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas estão muito ansiosas. Né? Verdade, verdade. E para a gente começar a falar do assunto, é importante definir um pouco o que é qualidade de vida. Né? Qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a manutenção da saúde em seu maior nível possível, em todos os aspectos da vida humana. Então, é estar em equilíbrio, estar de bem com a vida e os aspectos da vida físico, emocional, social, psicológico, espiritual. Então, é muito importante, se você quer manter o seu estresse dentro de um patamar que não provoque sofrimento, é muito importante que você tenha controle sobre as situações para que você não possa se estressar além da conta. Então, vamos começar falando aqui com o Dr. Anderson. Doutor, na sua prática, estresse. Vejo que as pessoas chegam nervosas pela má prestação dos serviços públicos. Muito comum. Exemplo, de entender. Olha, teve um dia que aconteceu comigo mesmo. É? Comprei um pneu numa terça-feira, numa quarta-feira, quer dizer, no dia seguinte, passei num buraco distraído, que tomei uma fechada, o pneu novo estourou. Novinho, não tinha nem 10 quilômetros de rodagem. Apesar que eu estava muito tranquilo naquele dia. Mas eu acredito que não seja uma situação muito normal. Né? Primeiro ter um buraco na rua e depois saber como reagir. Porque no primeiro momento, já que a maioria das pessoas dão mais atenção para o veículo do que para os seres humanos, provavelmente queria chutar o próprio buraco ou querer fazer alguma reivindicação ou passar muito mais raiva. Como é que você reagiu a isso? Olha, por incrível que pareça, eu reagi de uma forma calma, porque eu sabia que os buracos nas cidades têm sido muito comuns. Não deveria ser assim, né? Mas o meu comportamento, falei, já que já tem tantos buracos, aí esse é mais um, e agora eu vou tomar as minhas providências para ressarcir o prejuízo que eu tive. Eu pensei muito dessa forma, mas eu acredito que os 90% da população
não pensariam desse jeito. Seria, digamos, o caso da pessoa xingar, gritar, brigar. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que chutam o próprio carro de raiva, Sim. né? Soco no vidro. Soco no vidro. De repente, se alguém passa na rua, o que aconteceu? A pessoa realmente se descontrola. Né? Porque, talvez não no seu caso, porque você estava tranquilo, mas imagina uma pessoa que está indo, sei lá, socorrer um parente, resolver um problema sério, acabou de conseguir um emprego, está indo trabalhar. O fato do pneu dele ter estragado e ele não poder chegar no local. Não, sem dúvida. Os buracos hoje são muito comuns. Mas não deveria. Não deveria. Não deveria. Eu acredito que essa indignação que nós temos, ela poderia ser canalizada para cobrar dos nossos administradores as suas responsabilidades. Sim. Né? Então não adianta brigar com o irmão, não adianta brigar com a esposa, brigar com a mãe, ou chutar o carro, quebrar o vidro. Né? Sim. Saber quem é a repartição responsável pela manutenção das ruas, para que seja ressarcido aquele prejuízo do pneu, do para-choque, do escapamento, hein? Cada escapamento, cada buraco faz um barulho insuportável. Então, no seu caso, como é que você foi buscar isso, né? Que, digamos, é a obrigação do poder público manter as ruas em ordem, então se um carro cai dentro do buraco, obviamente você tem direito a esse ressarcimento. E como é que você agiu para resolver isso? Primeiro, olha que coisa interessante. Para nós advogados também não significa que saibamos de tudo. Uhum. Desde 2009 existe o Juizado Especial Municipal em algumas cidades para resolver essas situações de pequeno valor. Então, as pessoas elas entram com essas ações, por mais que seja óbvio, pedindo ressarcimento, e precisa de foto do local, se houver alguma testemunha, coloca e deixa andar. O que acontece? Todo mundo criou um senso coletivo que quando vai processar a prefeitura ou o governo do estado, por exemplo, e deixa lá que não vai dar certo. Uhum. Então, a justiça é morosa, você vai levar anos para resolver esse problema. Não é verdade? Sim. Só que o prejuízo a gente já tem na hora, quer dizer, vai ter que ressarcir. O ideal é reparar o prejuízo que nós vamos ter. E é um processo que funciona mais rápido. Então, sabendo disso, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Não precisei desgastar o meu emocional para isso. Mas pode falar que são ossos do ofício por causa da profissão. Uhum. Mas, na realidade, quando esse conhecimento nos ajuda, posso dizer que até melhora o nível de estresse, né? Então, a gente recomenda às pessoas que reivindiquem os seus direitos para que se diminua também esse estresse. A gente está falando de uma situação do pneu. Sim. Né? Mas existem outras situações, talvez. Eu acho que as pessoas se estressam muito mais do que isso. Com certeza. Porque, como eu disse no início, né, depende do perfil de personalidade, depende de uma série de fatores. Então, por exemplo, uma pessoa que está calma, tranquila, seguindo na sua vida, se ela passa por uma situação dessas, de repente não é um problema tão grave. Mas, se ela já está, digamos, desempregada, se ela descobriu que o parceiro ou a parceira está traindo, se ela não está conseguindo, digamos, manter o equilíbrio dentro de casa, se ela está, digamos, está sendo processada ou está sendo despejada, quer dizer, na medida que os problemas se acumulam, o nível de estresse da pessoa automaticamente se eleva. E aí, digamos, se o pneu do carro, de repente, é rasgado por um buraco, isso é a gota d'água para ela ter um momento de fúria, ou, de repente, acabar agredindo ou machucando outras pessoas, não só o seu carro, mas outras pessoas. Né? Ou então, por exemplo, indo para casa e chutando o cachorro, batendo na esposa, enfim, tendo atitudes, digamos, impulsivas por conta dessa tensão exagerada que ela está vivendo e que acaba provocando, digamos, comportamentos dos quais ela se arrepende depois, né? Tem uma situação que eu duvido que ninguém tenha passado por isso. Entrar em contato com o serviço de qualquer operadora de telefone e não ficar estressado. É verdade, é verdade. Por mais zen que seja a pessoa, não dá. Porque aquele jogo de gato e rato, em que nós vamos apertando os botões,
para os serviços e não respondem adequadamente. Sim. Depois, o serviço não é atendido a contento. Algumas vezes podemos falar com o atendente, ele anota e o serviço não é resolvido. Sim. Ou que é pior, a pessoa tem um número de protocolo e o protocolo não existe. Eu já ouvi falar disso. Já ouviu falar? Já. De você anotar o número do protocolo, de você repetir o número do protocolo, e quando você vai pedir a gravação, ou você vai, digamos, questionar sobre esse protocolo, esse protocolo não existe. Como assim não existe? Como isso? Quer dizer, a pessoa já ficou uns 15, 20 minutos no telefone. Sim. Não é isso? Sim. Então ela está fazendo outras coisas, às vezes com o telefone ao mesmo tempo, perdeu tempo, quando vai saber do resultado da sua reivindicação, não existe. E aí, ela fica como? Aí não tem estresse que aguente, né? Mas e aí, doutor, numa situação dessas, por exemplo, como é que um advogado poderia ajudar no sentido de solucionar um problema desse? Porque o estresse muitas vezes acontece porque a pessoa não vê saída. Né? Então, poxa, e agora? Eu vou ter que ligar de novo, eu tenho que começar tudo de novo e reclamar de novo, e eu não tenho tempo, eu estou atrasado, eu estou com pressa. Enfim, como que poderia ser solucionada uma questão dessas? Geralmente, as primeiras iniciativas devem partir individualmente, ou seja, a pessoa deve entrar em contato, no caso de uma operadora de telefone, não é? Com a operadora responsável, gerar o número de protocolo, perguntar todas as informações e depois monitorar isso. Caso não tenha uma resposta no determinado tempo, que geralmente são 5 ou 10 dias, dependendo do procedimento, entrar no juizado especial. Né? Quer dizer, que é o famoso pequenas causas que popularmente as pessoas conhecem, né? Para poder reivindicar. Qual é a maior dúvida das pessoas? Primeiro, que advogado é caro, que o advogado enrola, aí passa um outro estresse novamente, né? Exatamente, já está estressado e ainda vai se estressar com o advogado que enrola. Exatamente. Eu acredito que um bom profissional é aquele que responde para o seu cliente de forma clara, inclusive, não existe um tempo. Olha, daqui a 30 dias está tudo resolvido, não. Mas que possa dar as informações corretas para solucionar o problema. Esclarecer, né? E orientar. Né? Para que a pessoa possa entender também os limites do advogado. Né? Porque as pessoas muitas vezes acreditam que o advogado vai resolver tudo do jeito que ela quer. Com uma varinha mágica. Pois com uma varinha mágica. E nem sempre o advogado é capaz de fazer da maneira como a pessoa deseja. Porque existem as leis. Exatamente. Né? Quer dizer, o advogado tem que trabalhar de acordo com a lei. Então, digamos, o que eu quero não está de acordo com a lei, eu nunca vou conseguir que um advogado faça aquilo que eu quero. Não é? Quando alguém oferece soluções muito mágicas, desconfie. Não é isso? Exatamente. Desconfie, porque com certeza essa pessoa quer levar dinheiro de você. Exatamente. Né? E além de tudo isso, procurar um advogado, informar os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, por exemplo. Tem muita gente que acha que o PROCON não dá resultado. É que o PROCON ele faz a notificação para as empresas e, às vezes, quem notificou, ou seja, o indivíduo, não tem essa resposta. Mas o PROCON pode aplicar multa às empresas reincidentes, aquelas empresas que não fazem recall, ou seja, um produto sai com um determinado defeito e a empresa deve fazer a reparação, né, para que esse produto não possa levar riscos à saúde, por exemplo. Né? Então, existe uma série de mecanismos que é possível da pessoa, do indivíduo, ou seja, o cidadão poder reclamar e reivindicar dentro da legalidade. Agora, acontece que o Poder Judiciário tem uma série de problemas, não somente casos de consumidor, mas vamos tentar até fazer a conciliação. Né? O que é conciliação? Que todos possam ganhar de acordo com seus interesses, Sim. De modo que o cidadão tenha a preferência, nesse caso, né, da solução do seu problema. Então, a conciliação seria, digamos, fazer um acordo que fosse bom para as partes, né, para evitar
a continuidade do processo. Entendi. Porque esse vai demorar muito tempo, depende de prova, testemunho, tudo mais. Então, eu acredito que, neste caso, quando as pessoas forem buscar as suas indenizações, não peçam indenizações milionárias, porque isso também virou um problema, Olga. Né? O que acontece? Começaram a pedir para uma conta de telefone não paga, o que a pessoa pagou, né? Melhor dizendo, de R$100, um valor de indenização de 30 mil. Nossa, que absurdo também. Começou a fugir do bom senso. Verdade. Né? Então, na hora de aplicar, os juízes colocam que é uma forma de enriquecimento ilícito. Né? E se a pessoa, de repente, tiver aquela reparação dos R$100, dos 150, já é o suficiente. Então, o que a gente coloca? Deve-se ter bom senso. Sim. Deve-se mensurar o prejuízo. E, principalmente, deve-se mensurar o desgaste emocional, né, do que a pessoa teve junto ao telefone, ou, de repente, a um atendimento num guichê. Então, acho que é isso o mais importante. O bom senso, nesse caso, também se aplica. O bom senso é fundamental, acho que em qualquer situação da vida, né? Principalmente no momento em que você está estressado. Então, o ideal é o quê? É você se acalmar, relaxar, refletir, para depois tomar uma atitude consciente e de bom senso. Né? Que não seja, que digamos, que não crie mais problemas ainda para a sua vida. Né? Olha, eu estou vendo aqui que nós já temos a participação, você aí, que está acompanhando o programa, por favor, escreva a sua dúvida, dê a sua opinião sobre a conversa de hoje. Por quê? Porque esse programa é feito por você e para você. Então, participe, escreva a sua dúvida aí, que nós estamos aqui para esclarecê-las todas. Temos aqui a participação da Tânia de Souza, do Rio de Janeiro. Ela está dizendo aqui, eu sou contadora, trabalho em escritório. Com essa situação do país, o meu trabalho ficou com muita pressão e estresse. Tenho pressão alta e sinto que estou ficando cada dia mais nervosa. Como fazer para que o trabalho fora não interfira na saúde e família? Como não levar para casa toda essa tensão do dia? Olha, Tânia, eu costumo dizer que quando a gente trabalha, a gente tem que simplesmente largar o trabalho dentro do escritório, fechar a porta e sair correndo. Deixar lá, separar. Você não pode misturar as bolas, você precisa saber conciliar o momento do trabalho, o momento da família, o momento de você estar só. É importante saber dividir, porque se você levar o trabalho para casa ou continuar se estressando no final de semana, por exemplo, com o seu trabalho, você vai deixar de viver o final de semana com a sua família, com seus amigos, com seus filhos. Então, é importante que você pare para refletir, tente se acalmar, tente se distrair. Existe uma série de maneiras de você minimizar o estresse, e uma das formas dela é distrair-se, fazer coisas que te tragam prazer, alegria e satisfação. Então, aproveite o tempo em que você está fora do trabalho para tirar férias do trabalho. Assim como a gente tira férias de 30 dias, esquece do trabalho, e muitas vezes nem lembra do pessoal lá do escritório, faça isso toda vez que você sair do seu trabalho. Tire férias. Então, amanhã, quando eu voltar ao trabalho, eu retomo os problemas do trabalho, mas eu vou viver a minha vida, porque do jeito que você está colocando, Tânia, você está vivendo 24 horas em função do seu trabalho. É óbvio que o seu corpo vai se estressar, porque o estresse nada mais é do que um momento em que o corpo não aguenta tanta pressão. Então, nós somos seres que vivemos numa mistura de obrigações e prazeres. Então, as obrigações do trabalho são muito importantes, mas cadê o seu prazer? Então, vá buscar o seu prazer fora do trabalho, procure relaxar, procure não se estressar, não levar os problemas do trabalho para sua casa, até porque o que a sua família tem a ver com isso? O que os seus amigos têm a ver com isso? Pensa nisso. E se tiver mais alguma dúvida, pode escrever, porque nós estamos aqui prontos. Tem alguma dúvida para perguntar para o Dr. Anderson Cruz, o advogado que está aqui falando sobre os problemas que acarretam mais estresse na nossa vida, além desses todos que você colocou? A vida do contador aqui no Brasil não está fácil, doutor? Olga, eu acredito que a vida daquelas pessoas que lidam com burocracia não está fácil. Não está,
quem é contador sofre mesmo uma Sim. série de pressão por prazos, Sim. documentos absurdos, né? Em vez de simplificar isso, acaba acarretando no profissional, e sem contar que o próprio empresário, né, que precisa também da atividade contábil, também sofre. Sim. Né? Acaba virando um efeito em cadeia. Sim, né? você sabe que eu atendo uma contadora e ela disse que o maior problema dela são os clientes. Os clientes? Por quê? Porque ela tem prazos a cumprir. Então, ela precisa de um documento, ela precisa de um papel, ela precisa de uma assinatura, e muitas vezes os clientes, digamos, evitam de levar, não entregam, vão viajar, esquecem. E isso acaba gerando nela um estresse absurdo, né? Porque, segundo ela é a responsável. Então, se ela não entregar a papelada correta no dia correto, quem vai levar sanções é ela. Exatamente. Não é? Então, ela fica muito estressada. Por quê? Porque os clientes não seguem as normas dela. Então, muitas vezes o cliente fala, mas por que eu tenho que levar hoje? Eu levo semana que vem. Quando eu for aí, eu preciso... Olha como muitas vezes os outros acabam gerando um estresse, né, em você poderia evitar se eles seguissem as regras direitinho. Então, fica até um recado aqui para os contadores, né? Quando você começar o trabalho com um novo cliente, estipule muito bem as regras. Isso. Né? Eu acho que isso Exatamente. é fundamental. Porque se você estipula bem as regras, não tem como a pessoa dizer, eu não sabia. E se possível, que ela diga realmente que ela tomou consciência de todas aquelas regras. E principalmente de datas. Sim, de data, principalmente. Para fazer o lançamento nos livros contábeis, nos respectivos órgãos. Mas você fez um bom levantamento disso, porque geralmente as pessoas, quando se formam, ou quando elas têm vontade de abrir um negócio, né, o que acontece? Elas não querem ter esse comprometimento com o cliente, porque é desgastante. Seja qual for a atividade. Uhum. Na maioria das pessoas no nosso país, elas preferem ser empregadas. Sim. Para justamente não correr, além de não ser, de ter uma proteção, né, com as leis trabalhistas, que não é esse o mérito da nossa conversa, mas ela não tem esse desgaste com clientes, de como fazer a prospecção, porque um funcionário, geralmente, ele pode entrar numa sala, ele fica trancado, atende o telefone quando for preciso. Ele entra tal hora, sai tal hora, não tem a responsabilidade dele é cumprir a tarefa lá que o chefe colocou para ele. Exatamente. Agora, nós que trabalhamos por conta própria, sim, sabemos da dificuldade também que nós temos. Isso aqui acaba sendo uma terapia agora ao vivo aqui de falar. Mas a dificuldade que nós temos com certos clientes, no seu caso pacientes, porque em cumprir o horário, não estourar a agenda, de saber como que é feito o planejamento do nosso trabalho, porque nós só podemos dar o resultado que se quer através desse retorno, que também não passa. Né? E muita gente prefere optar em trabalhar em escritórios ou trabalhar em casa, somente fazendo um serviço de home office, né, para não ter esse tipo de vínculo, que realmente trabalhar com pessoas não é muito fácil. Mas aí eu acredito que a gente cai num outro problema, né, de como as pessoas não respeitam o trabalho alheio, né, de como as pessoas, digamos, elas preferem ser empregadas para não terem essa responsabilidade, e elas mesmas, muitas vezes, deixam de auxiliar um profissional liberal. Né? Então, por exemplo, você precisa de alguns documentos, precisa de algumas coisas para determinar algumas provas, processo com o cliente, e o cliente também posterga, o cliente não leva, o cliente te enrola. Ou seja, parece que assim, digamos, é uma característica do povo brasileiro, no geral, de deixar tudo para o último momento. E nós vemos isso nas grandes datas, por exemplo, né? Na Páscoa, no Natal, no Dia das Crianças. As lojas lotam, todo mundo vai correndo com
confusão toda, parece que o brasileiro ele gosta de deixar tudo para o último momento. Então, eu penso que o profissional liberal, ele também deveria ser um pouco mais rígido nesse sentido. Sem dúvida. Eu posso até citar um exemplo do meu consultório, né? Eu atendo com horário marcado. Então, aquele horário é do meu paciente. Se ele se atrasar, eu não vou estender o horário, porque o próximo horário já tem outra pessoa. E muitos deles não entendem isso. Não entendem? Poxa, mas eu atrasei porque o trânsito... Eu falo, sim, eu entendo que você atrasou. Eu posso até repor num outro dia, num outro momento. Mas agora não dá. Então, muitas vezes, o brasileiro precisa desse limite também. Né? Dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Eu acho que está faltando isso também, né? Isso faz parte realmente da cultura, né? Sim. Então vamos levando do jeito que a vida quer, né? Exato. Mas necessariamente, isso também faz parte de eu jogar, enquanto pessoa, a responsabilidade para o outro para depois se eximir. Sim, sim. Porque, tem essa característica também. Por quê? O que vai acabar acontecendo? Por exemplo, no caso da contadora, ela tem toda a responsabilidade de lançar valores, informar a receita, informar a fazenda. Se por acaso ela não conseguir, a culpa é dela. Sim. Mas e o negócio está andando mal? Não foi por culpa dela. Não foi por culpa dela, foi por culpa da contadora. Por quê? Não soube estabelecer exatamente os limites e regras. E o proprietário do negócio, o empresário, o empreendedor, como se fala, que seja o camelô, né? Vai preferir jogar a responsabilidade para o outro, afinal de contas, o inferno são os outros. Então, exato. Não tem nada a ver com isso. Exato. E é incrível isso, né? Como as pessoas gostam de jogar a responsabilidade. Aquela velha história, né? Quem quebrou isso? Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Então você pode até apontar o outro. Do dedinho. Do dedinho, né? Foi o outro, mas eu não. Então eu penso assim que falta um pouco de responsabilidade de cada um, para que a gente possa colaborar para que todos nós tenhamos menos estresse. Porque o estresse ele é causado pelos outros, como você acabou de dizer, né? Jean-Paul Sartre, aquele filósofo francês maravilhoso, já disse, né? O inferno são os outros. Então, como agir com os outros para que eles não provoquem o inferno na nossa vida? Exatamente. Né? Então, é importante, né, nós destacarmos que quando você vai buscar um serviço, você também precisa ser responsável pela parte que te toca. Então, por exemplo, você vai reclamar alguma coisa num órgão público ou privado, você precisa ter a fundamentação dessa reclamação e não simplesmente, né, como eu vejo hoje em dia nas redes sociais, é muito comum, né, as pessoas vão lá e xingam e reclamam e falam, né, e às vezes porque elas estão vivendo um momento que o problema não foi nem tão grave assim. Exatamente, né? Exato. E o que acontece também que as redes sociais elas viraram muro das lamentações. Verdade. Ao invés das pessoas reclamarem nos respectivos órgãos, elas põem no Facebook e acham que o próprio Facebook resolve por si só. É verdade. Vai ao sabor dos ventos. E não é verdade. Não, de forma alguma. Porque não se tem ainda uma cultura. Poucas empresas utilizam o Facebook como uma régua de prestação de serviços. São muito poucas. Principalmente órgão público, eles não sabem nem como é que se faz isso. Uhum. Não se faz porque não se tem investimento em tecnologia, não é que não tem profissional qualificado para isso ou alguém à disposição para essa finalidade. É uma questão de cultura, de fato. Mas o que acontece? Não resolve. Então, as pessoas devem ir saber onde que fica a subprefeitura próxima da sua casa, né? Onde que fica a repartição pública que trata de certos serviços próximos da sua casa, correspondente. O conselho tutelar, por exemplo. Né? Recebi uma informação hoje, né, que uma mãe não gostaria de ter as duas filhas perto estudando em uma escola, porque a escola se situa num lugar violento. Eu acredito que a justificativa seja plausível. Sim. Mas as pessoas que são dirigentes de ensino num determinado bairro da Zona Leste de São Paulo acham que isso não é plausível. Que uma menina, portanto, de 14 anos,
pode estudar à noite num lugar perigoso. Em compensação, não oferece segurança, não oferece iluminação, não oferece o transporte adequado. Como que uma criança dessa vai se sentir segura? Porque 14 anos ainda é uma criança. Sim. Todo mundo acha que tem um corpão, não, é criança. Sim. E como que uma mãe e o pai vai ter a tranquilidade de aguardar uma criança dessa chegar às 11h15, 11h30, meia-noite? Sim. Gera uma situação de estresse. De muito estresse, inclusive. Por quê? Porque esses pais ficam preocupados, a garota fica preocupada e muitas vezes ela nem consegue estudar. Porque ela entra na sala e ela já começa a pensar, ai, a hora que eu sair, né? E será que alguém pode ir comigo? Será que eu vou conseguir acompanhada? Ou será que eu vou ter que ir sozinha? Será que a minha mãe vai chegar a tempo, porque ela falou que ia não sei aonde? Ou seja, tem uma série de variáveis aí que podem interferir, inclusive, na produtividade dela dentro da sala de aula. Exatamente. Né? Ela está um mês sem estudar. Meu Deus. Essa mocinha de 14 anos, porque ela disse que não vai estudar à noite porque o lugar é perigoso e a única escola próxima da casa dela, né, só oferece ensino noturno e não tem nenhuma condição, né, de segurança e de iluminação, por exemplo. Então a gente coloca assim, tantos problemas que se tem na vida urbana de segurança que gera estresse, do buraco que nós falamos nas vias, nas calçadas. Sim, nós temos calçadas horríveis. Horríveis. Até com fezes de animal, que são verdadeiros campos minados nas calçadas. Sim, dos próprios, aquelas pessoas que levam um cachorrinho para passear à noite, né? Muitas vezes não coletam o seu animal. Exatamente. Largam lá. Como se fosse a responsabilidade do outro. Exato. Igual que a gente estava falando, de empurrar para o outro. A responsabilidade para o outro. A responsabilidade. Por incrível que pareça, é muito comum, nós vemos as pessoas, principalmente no momento que nós vivemos, que o problema é político, mas muita coisa do que nós vemos no cenário político é reflexo de nós cidadãos aqui embaixo, da base da pirâmide. Exatamente, né? Porque, na verdade, né, os nossos políticos são reflexo daquilo que nós somos. Né? Então, eu, como eleitor, eu me identifico com um político X, que é parecido comigo. Então, se eu sou uma pessoa irresponsável, se eu sou uma pessoa que não se importa com o outro, certamente eu vou escolher um político semelhante. Né? Exato, que tenha essa afinidade. Sim. Então, não adianta simplesmente reclamar. Nós temos mecanismos, por mais óbvio que seja, nós temos o voto, é um mecanismo, não é só o voto que resolve, é a reivindicação, é a cobrança. Se não for satisfatório, entrar no Poder Judiciário, participar de entidades que realmente procuram o melhor para o seu bairro ou para a sua classe, também só isso, né? Assim como que tem um Conselho Regional de Medicina, no caso dos médicos, para cobrar uma melhor qualidade, né, de profissional na prestação de serviço. Então, dessa forma, não adianta ficar reclamando, achando que o Facebook vai resolver tudo, e ali funciona como uma sala de terapia. Todo mundo descarrega o problema, não vai ter nenhuma solução. É verdade. E assim, reclamar faz parte, né? Aliás, reclamar é uma coisa boa porque minimiza o seu estresse, diminui o seu estresse. Mas reclamar é o primeiro passo. Você reclama, coloca a sua raiva para fora e logo em seguida você toma uma atitude para resolver. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas reclamam e nunca agem para mudar. Então, digamos, o buraco que está na rua, elas reclamam que o buraco está crescendo e falam sobre o buraco e o tempo passa e o buraco aumenta e ninguém toma nenhuma atitude até para alertar as autoridades competentes de que ali tem um buraco. Né? Porque muitas vezes o poder público não é que ele é omisso, mas às vezes ele também não tem condições de observar tudo o tempo todo. A cidade não é um grande Big Brother, né? Exatamente, né? Ainda não existem câmeras em todos os locais para que eles possam ver tudo o que está acontecendo. Então, é importante que o cidadão participe. Né? E eu estava vendo aqui, nós temos uma dúvida da Solange Lima. Oi, Solange, obrigada, viu, pela sua participação. Ela pergunta exatamente isso.
Como eu posso saber aonde encontrar esses órgãos competentes? Existe algum site? Existe alguma forma de eu poder saber melhor o que é competência de um, de outro? Alguma coisa mais didática? Né? Porque você entra nos sites, né, dos serviços públicos, muitas vezes é até burocrático o site. Burocrático para vencer a burocracia. É estranho, né? Porque deveria ser uma coisa clara e aberta para que qualquer pessoa pudesse entender. E às vezes você fica ali navegando e não consegue encontrar. Né? Essa é a dúvida da Solange. Então, aonde ela poderia buscar essas informações, né? Digamos, o que é competência de quem? Então, por exemplo, o buraco na rua, a quem eu devo recorrer? A calçada quebrada, o problema do telefone que não funciona, enfim, a quem eu devo recorrer? Aonde isso na internet, por exemplo? Eu vou dar uma resposta muito pessimista. Essas informações, elas não são centralizadas. É mesmo? Verdade. Puxa vida. Por isso a dificuldade. Uhum. Né? Então, por exemplo, se nós adotarmos a cidade de São Paulo, por exemplo, existem algumas obras que são de competência da subprefeitura e outras de outras secretarias. Uhum. Na cidade do ABC, a mesma coisa. No Brasil inteiro, a mesma coisa. Não é algo uniforme. Quer dizer, tem coisas que são de competência da prefeitura, outras são do Estado e outras federais, é isso? Exato. E ainda... E eu, como cidadã, como é que eu vou saber o que é o quê? Eu vou dar... Agora vem a boa notícia. Ainda bem que a gente vive na era da informação e tem o dicionário digital chamado Google, que pode ser uma grande ferramenta para nos ajudar. E alguns serviços só atendem por telefone, né? Então, não tem uma grande situação que possa unir essas informações, né? Então, existem alguns cidadãos que estão organizando um site chamado Ouvidoria da Cidade. Olha que legal. Eu estou fazendo parte desse movimento. Ouvidoria da Cidade, ele não vai ter condição de resolver, mesmo porque não é de um órgão público. E existem problemas nas mais variadas situações. Mas orientar o cidadão do respectivo órgão daquele problema que tem na cidade e, ao mesmo tempo, acompanhar o cidadão, né, para saber se ele atingiu alguma resposta ou não, até, se for o caso, tomar as medidas judiciais cabíveis. A gente coloca as medidas judiciais cabíveis não como primeiro momento, mas ela tem que ser o último. Sim. Significa que o diálogo se esgotou. Exatamente. Quer dizer, o importante é você fazer um acordo que seja bom para as partes, né? Até para evitar todos esses trâmites, porque, digamos, a pessoa que... Eu vou falar agora do meu ponto de vista de leiga, né? Então, a pessoa que recorre à justiça, muitas vezes, é porque ela não tem diálogo para... em falta com ela. Exato. Né? E os órgãos públicos não têm esse canal aberto, né, com a comunidade, para que as pessoas possam reclamar. E olha que existe a Lei de Acesso à Informação, sancionada desde 2011. Nossa, desde 2011. Desde 2011. E as pessoas não continuam sabem. sem acesso. Sem acesso. Existem órgãos que se recusam a dar informações sobre, por exemplo, um convênio que funciona uma creche. Mas quanto gasta? Às vezes tem essa dificuldade. Mas o Brasil de hoje, em matéria destas informações, é muito melhor do que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. Com certeza. Mas ainda temos muito a fazer. Né? Então, informações de órgãos públicos ainda é difícil. Saber quem é quem nos respectivos órgãos também é uma coisa muito difícil. Né? Saber qual é o custo de manutenção, né, daquele órgão também é muito difícil. Eu acredito que seja algo que a população deva se conscientizar e cobrar, de fato, né, uma situação para que as respostas cheguem, né, mais a contento e uma solução. Sim, e até porque, né, doutor, somos nós que sustentamos todo o poder público, sem não dúvida. é? Então, eu acho que é fundamental nós sabermos aonde está sendo aplicado o nosso dinheiro. De forma transparente, né? Até aqueles que não contribuem, que não pagam impostos, também podem cobrar, porque tem gente que fala o seguinte: eu recebo uma aposentadoria, eu nunca contribuí. Não, mas não interessa.
O dinheiro é de todos. Sim, o dinheiro Claro é de que todos. quem contribui sabe quanto pesa no bolso. Mas não é somente esses também, não. Qualquer pessoa pode cobrar e deve. Claro, e deve cobrar, Deve. né? Temos aqui também a participação, deixa eu ver aqui, da Deise Saldanha, do Rio de Janeiro. Ela está dizendo assim, o excesso de estresse pode levar à síndrome do pânico? Pode. Na verdade, o estresse é consequência de uma ansiedade elevada. Então, na medida que a sua ansiedade vai se elevando, você pode ter o estresse, e esse estresse pode se tornar crônico, trazer uma série de doenças e desenvolver o pânico ou a depressão. Pânico e depressão são as duas faces de uma mesma moeda. Tá? Então, quando você chega a desenvolver o pânico, é o limite máximo que o seu corpo pode suportar de ansiedade e estresse. Então, para evitar isso, é importante que você mantenha, Deise, o nível do seu estresse dentro de um patamar normal. Então, todos nós estamos sujeitos a termos picos de estresse, mas o importante é que você tenha o pico e volte ao normal. Tenha o pico e volte ao normal. Então, como nós estamos falando aqui, de repente você tem um problema no serviço público, você tem um pico de tensão, mas se você começa a agir no sentido de resolver o problema, isso já colabora para que o seu nível de estresse diminua. Ok? Muito obrigada, viu, pela sua participação. E a Solange também. Obrigada, viu? Olga, só Sim. lembrando. Pois não. Quando nós falamos de cobrar os serviços públicos, nós temos que ter muito cuidado. Porque alguns funcionários públicos maldosos utilizam o Código Penal para dizer que qualquer cobrança excessiva pode virar desacato. Olha que absurdo, não é? Então, mais um caso que houve numa escola, por falta de vaga, a mãe cobrou, bateu o pé, claro que deu bate-boca, sem dúvida. Né? A funcionária da escola chamou a polícia e deu voz de prisão para a mãe que estava reivindicando. Que absurdo. Né? Então, veja o cúmulo de absurdos que nós temos nos dias de hoje. Então, qual que seria a solução para isso? A comunidade, ela deve... Quando eu falo comunidade, todo mundo acha que é só favela. Não. Comunidade é aquilo que é comum a todos. Sim. Não é isso? Falando da palavra que é comum, a que todos servem, Sim. a que interessa a todos. Né? Sim. Então, os interesses da comunidade devem ser colocados em primeiro lugar. De que forma? Com conselhos participativos, com órgãos de fiscalização e, principalmente, órgãos que na internet possam responder ao contribuinte de um período máximo que seja 48 horas, por exemplo. E para evitar que o funcionário lá do serviço te autue por desacato, né, é importante que você busque se acalmar primeiro, né, reflita porque o que muitas vezes gera o estresse é a sua revolta de não conseguir aquilo que você está reivindicando. A sensação de impotência. A sensação de impotência. Então, o que você tem que pensar? Bom, eu estou buscando uma vaga para o meu filho na escola, mudá-lo de sala, enfim, veja qual é o motivo que te leva a buscar esse serviço, seja público ou privado. E, a partir daí, foque naquilo que você quer e não se deixe estressar pela atitude, digamos, do funcionário que praticamente nem te dá atenção, nem olha para você, ou te deixa uma hora sentado esperando para falar com ele. Né? Não desvie o teu foco. O seu foco é, eu vim aqui para resolver um problema. E eu vou sair daqui, pelo menos, não digo com a solução, mas pelo menos com o problema sendo encaminhado para uma solução. Não é? E agir no sentido... Você está nervoso? Vai lá fora, toma uma água, respira e volta ao foco. Porque, na maioria das vezes, acontecem esses desacatos e discussões e brigas justamente por quê? Porque a pessoa perde o foco. Ao invés dela resolver a questão, ela fica irritada. Cara de pouco o caso do outro, ela fica irritada porque o outro manda ela ficar esperando, ela fica irritada porque o outro não dá a atenção que ela gostaria de ter naquele momento. Então, ela desvia o foco. Porque o que ela foi fazer lá? Resolver o problema. Ela precisa esperar o tempo do outro, porque ela depende do outro para resolver. Então, não adianta ela querer que ele a atenda naquele momento, não é? Exatamente. E o que acontece, para a gente dar um fecho nessa história, sim, né?
Geralmente, algumas pessoas contratam advogados para que o outro se estresse no lugar dele. Exatamente, exatamente. E os advogados também, né? Exatamente. Nosso programa está no final. Eu acredito que a gente possa continuar fazendo esse programa em um outro momento, continuando falando sobre esse assunto, que é um assunto vasto, amplo, longo. E eu gostaria muito, doutor Anderson, de agradecer a sua presença. Quer deixar contatos? Quem precisar falar com você, fique à vontade, por favor. Olga, eu agradeço a oportunidade. Esse é um assunto muito interessante. Sim, sim. Que talvez nós estamos dando uma outra abordagem de como resolver esses problemas na sociedade, né? Então eu vou deixar o meu telefone de contato a quem quiser conversar comigo. É o 4117 0505. 011. 011. 4117 0505. Muito obrigada, doutora Anderson. Volte sempre, as suas colocações são sempre maravilhosas. E eu quero aproveitar e convidar vocês para o próximo programa Ajuda Emocional. Você quer saber mais sobre estresse, sobre ansiedade, sobre pânico, depressão, enfim, vá visitar o meu site www.olgatessari.com. Lá tem quase 1000 páginas com muitos assuntos sobre medo, depressão, enfim, todos esses assuntos, tem muitos vídeos, inclusive, vá lá se informar mais e aprender como ter uma vida com qualidade, evitando o estresse. Também quero falar dos meus 2 livros, Dirija Sua Vida Sem Medo e Amor versus Dor. Os 2 livros estão à venda exclusivamente no meu site, ok? Então, Dirija Sua Vida Sem Medo, voltado para pessoas que sofrem com seus medos, e Amor versus Dor para as pessoas que têm problemas no relacionamento, e ambos apontam caminhos para que você possa resolver os seus problemas, ter uma vida plena e muito feliz, ok? Gente, o programa está no final. Eu agradeço demais a participação de todos vocês. Quer sugerir temas? Vai lá no meu site, coloque lá a sua opinião. Tem formulário lá para você preencher. Tem alguma dúvida? Vá lá também. Enfim, estou aqui para esclarecer as suas dúvidas e o programa Ajuda Emocional volta em breve com mais um assunto muito legal. Obrigada pela presença de todos vocês e até o próximo programa, pessoal. Tchau!